a sustentar eu. Segura eu, Jurema, segura eu, sustenta eu. Olá, te dou boas-vindas ao podcast Saravá Jurema Sagrada. Esse é o nosso terceiro episódio. Se você ainda não ouviu os outros, te aconselho a ir lá. Eu sou Maria Letícia Menezes e vou acompanhar você por aqui. No caminho de hoje, vamos entender como se organiza espiritualmente o culto à Jurema Sagrada. Sou eu, caboclo velho, que vem lá do espaço. Eu venho andando pelo caminho, eu venho cortando todo embaraço. Tapuia minha, tapuia, tapuia de Canindé. Cadê sua machadinha, sua flecha, seu coité? Eu tava no meio da mata, no toco, embolando o mé. Quando eu vi, estava cercado de tapuia e Canindé. Eu falei do caboclo velho, falei do caboclo novo. Sem caboclo não tem Jurema. Essa é a primeira lição, que na verdade você já ouviu lá no primeiro episódio quando a gente fala da origem. A origem é indígena, então não poderia ser diferente. Você ouviu Sandro de Jucá cantando para caboclo. Foi ele que estava no segundo episódio e contou a história sobre o assentamento de Malunguinho. E aqui, a gente precisa falar da principal característica do culto de caboclos na Jurema: os caboclinhos. Tem caboclos de todas as idades, criança, jovem e adulto. Mas os caboclinhos, as crianças indígenas no caso, estão presentes de forma bem marcante no catimbó. Também se cultuam os pretos velhos, mulheres e homens idosos que foram escravizados e são buscados para questões familiares, de saúde. E há ainda o culto a Exu e Pombagira, que apesar de ser um culto à parte, está presente na maioria das casas de axé. E tem entidades que formam a base da Jurema urbana com o Malunguinho, os senhores mestres e as senhoras mestras. Como eu te falei no primeiro episódio, no culto à Jurema existe a incorporação. E essas entidades vêm para curar, conceder conquistas. Você conheceu o mestre Malunguinho, mas existem diversos outros. A Jurema com seus frutos, mestre, sempre nos alimentou. Essa é a abertura do culto na Jurema Sagrada. Depois que se canta para Malunguinho, se abre a Jurema. É uma sequência de ladainhas, músicas cantadas lentamente, puxadas por um juremeiro da casa e respondida pelos filhos, pelos praticantes. Ai, 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 senhores mestres, outro mundo aí. Ai, seu pau-ferro. É o momento que os ancestrais e sua sabedoria são reverenciados. Os mestres eram homens que tiveram suas histórias. Alguns boêmios, outros que viveram distante da família, perderam o laço com família e foram tratados dentro da sua existência, dentro das suas histórias, como pessoas, às vezes, por muitas vezes, que não tinham nem onde viver. E eles foram trazidos para dentro da Jurema também e foram aprendendo os saberes da Jurema e se tornaram mestres. A Jurema é um portal aberto para valorizar aqueles que não foram valorizados pela humanidade, mas que o sagrado resolveu valorizar. Aqui você volta a ouvir Mãe Joyce, juremeira que falou no primeiro episódio. Esse relato dela é bem fiel. Os mestres têm histórias diversas. E Elivelton de Luziara completa. Eles são vaqueiros que viviam no sertão, eles são boiadeiros que viviam no sertão, eram homens do campo, eram rezadores, como falei, eram curandeiros, eram carroceiros, bêbados, sabe? Então eles conheciam de erva, eles conheciam a hora que tinha que tirar aquela erva para ela funcionar para determinada coisa, eles conheciam fazer uma reza de frente para trás, de trás para frente, para poder tirar um quebranto. O mais genuíno de tudo isso é que essas entidades são nordestinas. Por isso é possível entender a Jurema enquanto essa potência da ancestralidade do Nordeste.
Quer um exemplo? Cada fumaça eu dou numa queda do pina, a boa viagem, guarda quase me pega, foi uma fumaça contrária, mandada por quebra-pedras do pina. Você lembra dos pontos? As toadas que são usadas para chamar os espíritos? No episódio sobre Malunguinho, conversamos que esses pontos contam a história das entidades. Você ouviu um dos pontos do mestre Manuel Quebra-Pedra. Boa Viagem e Pina, que são citados, são bairros do Recife, da Zona Sul especificamente, bairros litorâneos. E tem mestres que vieram do Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão, Alagoas, Paraíba, Bahia, enfim, dos 9 estados do Nordeste. Os mestres são homens que vêm com alegria, dançam, mas são reverenciados como entidades que tiram os praticantes das piores situações que você possa imaginar. E eu era impossível engravidar, e aí eu engravidei. Foi a gravidez gemelar, eu caí, perdi um e fiquei só com ela na barriga, eram placentas diferentes, ficou só ela na barriga. E com um mês que ela nasceu, foi uma gravidez toda de risco, com um mês que ela nasceu, ela pegou coqueluche. E a gente ficou 46 dias no Barão de Lucena. O Barão de Lucena é um hospital geral público do Recife. Mãe Janiele, do Mestre Pau-Ferro, já apareceu aqui no 2º episódio. Vamos ouvi-la um pouco mais. 12 dias a gente ficou no isolamento, mais 12 dias ela ficou na UTI. E depois ela foi para a enfermaria, mas ainda assim na enfermaria ela estava no oxigênio ainda, ela ainda estava entubada e tudo. No penúltimo dia dela ter alta, que era impossível, a médica de plantão colocou o carrinho de animação, de animar as crianças do lado do berço dela e disse: mãe, não durma, eu não quero perder sua neném hoje. E aí a gente já estava num processo de ver todo dia 2, 3 crianças morrer. Um andar todo do Barão de Lucena estava cheio de crianças com coqueluche. Então, todos os dias a gente via as mães perdendo seus filhos de tanto tossir e não voltar, né? E aí, no último dia que o médico disse para eu não dormir, que a médica disse para eu não dormir, eu não sei se eu dormi ou se eu tive uma visão. Mas eu vi quebra-pedra vindo, né? E aí na minha cabeça era, pronto, se eu tô vendo quebra-pedra, ela morreu. E meu padrinho chegou perto, né? Ele limpou a minha filha com uma erva, quebrou a erva, botou dentro do bolso, me deu algumas orientações e eu acordei. E aí eu não sabia se tinha sido sonho, se eu tava acordada, aí fiquei naquela e fui olhar. Tava na hora de dar uma medicação a ela, que ele no sonho disse pra eu não dar. E aí eu não dei. E chama assistente social e não sei o que, e tererê. A médica que internou a Alabá veio. Ela tava no outro andar, veio. O que foi que houve, mãe, não sei o que. Eu disse, eu não vou dar isso aqui a ela, era Berotec. Eu disse, meu padrinho veio aqui, agora de madrugada, e disse pra eu não dar esse remédio a ela. E eu não vou dar. Aí ela disse, é a coisa da macumba, né? Eu disse, é. Ela, tudo bem, vou procurar outro remédio. Ela saiu, voltou e disse, olha, Janiele, o que mais se aproxima é essa medicação aqui, é oral, então vai demorar muito pra fazer efeito. Não, tudo bem. E aí a Alabá começou a tomar a medicação na segunda. Essa medicação na segunda. E na quarta a gente teve alta. Mas era um processo de que todos os médicos já tinham dito que ela não ia resistir. Porque ela tinha um mês só. E ela estava com coqueluche, não era uma doença fácil de tratar. Esse é o mais simples. Tem coisas... Foram coisas muito, muito grandiosas, assim, que a Jurema me proporcionou, sabe? Muito grandiosas, assim. Eu já vai bater com quantos anos? 8 anos de desespero e aperreio. Se alguém mexe na Jurema, ele nunca me enganou. A Jurema, miudinha, que nunca andou fumou. Mas sim, senhor, que cheguei, sim, senhor.
E se tem mestre, tem mestra. Na Jurema, a força feminina está em tudo. Nesse bloco, nós vamos com elas. Acendo a luz nesse salão, é para ver mulher da vida trabalhar. Ai, com a força que Deus lhe deu. Mestra Paulina do Bongá. A mestra, ela é o acalanto dentro de uma Jurema, sabe? É ela que sustenta, assim, a porta da Jurema pode ter um dono, mas a chave é das mestras. As mestras são entidades que, assim como os mestres na Jurema, são espíritos que vêm em terra para desenvolver aquele praticante, trazer conquistas, afastar o mal. Um discípulo de Jurema pode recorrer a elas em diversas frentes. Agora, para o amor, é onde elas são mais buscadas. Mas elas fazem mais. Também são nordestinas das mais diversas origens. Algumas foram parteiras, feirantes, rezadeiras, trabalhadoras comuns. Outras ficaram conhecidas por atuarem no chamado Baixo Meretrício, mulheres que viveram da prostituição. Nesse caso, as mestras que trabalharam com a prostituição em vida têm uma relação direta com a Rua da Guia, que fica no centro do Recife. A rua era a zona de prostituição da cidade nos anos de 1800. Isso aconteceu por causa da movimentação de marinheiros no porto. Ali, muitas dessas mulheres viveram, trabalharam e morreram. Tem 3 nomes muito fortes na Jurema Urbana do Recife: Mestra Paulina, Mestra Ritinha e Mestra Luziara. As 3 chegaram a trabalhar lá, na Rua da Guia. Mas não só. Há uma infinidade de mestras que passaram por ali. E as que não passaram também. Algumas outras mestras da Jurema são Maria do Bagaço, Leonora, Aninha do Geló, Maria do Acás, Severina, Carrapateira, Quitéria, Juvina, entre tantas outras que sou incapaz de listar. São centenas. Como eu estava explicando, essas mestras trabalham muito mais do que com amor. Essas mulheres que hoje são cultuadas enfrentaram o pior do patriarcado e do machismo. Umas precisaram se prostituir, como eu falei, e outras viveram todas as lutas de ser mãe, esposa e sabemos, para ser julgada, basta a mulher nascer. Então imagine, estamos conversando sobre mulheres que viveram entre 1700 e 1800. Grande parte foi morta por seus parceiros. As mestras protegem as mulheres da Jurema daquilo que elas mesmas passaram em vida, até porque esse problema não ficou no passado. O Brasil é um dos países que mais mata mulheres no mundo. Está em 5º lugar no ranking. Em 2024, a Justiça brasileira julgou quase 11 mil processos de feminicídio, a morte de mulheres apenas por serem mulheres. É o maior número já registrado pelo painel Violência contra a Mulher do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, desde que o levantamento começou, em 2020. Esses números não são coincidência, são sintomas de uma estrutura patriarcal, que vê a mulher como posse. Essa violência precisa ser enfrentada com políticas públicas, responsabilização e justiça, porque o patriarcado, quando não mata, adoece as mulheres. E essa pele que o patriarcado, né, que essa sociedade colocou nos nossos olhos de ser a melhor, fazer o melhor, ser a melhor esposa, ser a melhor filha, e mesmo que isso fira a sua dignidade, mesmo que isso apague quem é você, tire seu brilho, tire seu sorriso, tire seu sonho. Essa pele, que é tão dolorosa para retirar, as mestras da Jurema Sagrada, ela retira com muita tranquilidade. Eu conheci uma pessoa que teve essa pele, que mãe Janiele fala, retirada. Samara de Souza, de 35 anos, é de Jurema e de Candomblé desde criança, mas por conta de um relacionamento se afastou. Fui casada durante 4 anos com uma pessoa bem mais jovem que eu, mas uma pessoa super machista, né? E machista, e eu acho que um pouco de intolerância, né? Intolerância religiosa também, pelo fato dele não concordar
com a minha história. Eu fui nascida e criada dentro do candomblé, né? Fui nascida e criada dentro da Jurema. Ele me fez sair da minha religião e entrar na dele. A gente, quando é médio, a gente sente, a gente sabe, a gente escuta, né? A gente escuta, a gente sonha. Então, por várias vezes eu fui avisada, né? Sempre quando era no meio-dia que ele chegava do almoço, eu sempre escutava aquela voz assim. Ele dizia, bota meu almoço, porque que almoço ruim, fulana de tal faz um almoço melhor. E eu sempre escutava aquela vozinha lá dentro, dizendo assim, você não merece isso. Você merece muito mais que isso, porque eu não podia ir na rua conversar com uma amiga, com a vizinha, né? Eu tinha que estar dentro de casa, arrumando a casa, cuidando dos filhos. E para ele não existia. Já teve várias vezes dele dizer assim, tá bom, vamos para casa porque tu vai colocar meu café, né? Foi quando alguém passou um recado para Samara através de uma amiga. Essa pessoa morava em outra rua, do lado assim, próximo à minha casa, né? E onde morava a minha comadre. E essa pessoa chegou a receber a minha mestra, né? Minha mestra da Jurema, que é Ritinha. E o que Ritinha disse? Diga a ela, aquela menina lá, que mora lá do outro lado, que tem um bocado de muito curumim, que você conhece, disse a minha comadre, que ela pare e pense no que ela tá fazendo da vida dela. A única pessoa que morava na outra rua que tinha muitos filhos era eu. Minha comadre juntou e me perguntou, Samara, tu és filha de alguma mestra Ritinha? Aí eu disse, não, eu sou filha de Deus. Então, assim, ela me mostrou que realmente ela veio uma rebordosa, né? Por não me amar, por botar sempre ele em primeiro lugar na minha vida. E eu acho que uma mulher, ela não pode fazer isso, ela tem que ser ela tem que se colocar em primeiro lugar. Então, fui traída, fui passada para trás, fui humilhada, julgada. E quando a gente se deixou, foi muito doloroso, né? Depois disso, voltei, me arrastando devagarzinho, voltei para a religião, acendendo minhas velas, né? Cultuando minha Jurema, cultuando meus Exu. Então, assim, foram que me deram força. Chegou, mestra Ritinha. Mesmo apagadas em vida, as mestras existem na memória de quem as cultua. Se você chegou até aqui, já entendeu que a Jurema é muito mais do que religião. É uma tradição cultural dos ancestrais nordestinos que resiste. No próximo e último episódio, vamos falar de reconhecimento, ou da falta dele. O podcast Saravá Jurema Sagrada é o meu trabalho de conclusão do curso de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco. A produção e a apresentação são minhas, Maria Letícia Menezes, sob a orientação da professora Paula Reis, do Departamento de Comunicação Social da UFPE. Quem toca o ilu da vinheta desse podcast é César Santos. Trabalhos técnicos, Tiago Sabino, com apoio do Laboratório de Imagem e Som, o LIS, do DECOM UFPE. Sonoplastia, gravada nos terreiros Centro Espírita Reis Malunguinho, de Mãe Nina de Malunguinho, Ebel Molomi, de Mãe Janiele, do Mestre Pauferro, e Centro Espírita Cabocla Iracema, de Mãe Joyce de Ritinha. Este episódio utiliza trecho de Ponto do Mestre Manuel Quebra-Pedra, cantado pelo comunicador Elivelton de Luziara em vídeo no seu canal do YouTube, Jurema e Suas Forças.